Muita gente diz, eu quero investir, mas o cartão de crédito, o cheque especial, as contas não deixam. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que você não precisa ganhar mais para começar a investir. Você precisa parar de cometer erros. E erros esses que os bancos adoram que você cometa. Para sim ter controle sobre a sua vida. Hoje eu vou te mostrar como sair e como mudar esse jogo. No Brasil, tudo é desenhado para que você tenha dívida. O governo funciona à base de dívidas, os estados funcionam à base de dívidas, os municípios funcionam à base de dívidas e os bancos são projetados a te fazer a ficar endividados. Tanto é que a gente vê realidades de pessoas que ganham um salário mínimo com limite de 4, 5, 6 vezes mais no cartão da sua renda. Isso tudo para quê? Para que aquilo ali vire uma corda que você mesmo se enforca. Bancos são projetados, juros compostos são projetados para te fazer um escravo. E aqui no nosso canal a gente busca um crescimento saudável. Então hoje eu quero listar aqui alguns erros que nós cometemos, você comete, e que te fazem permanecer nesse ciclo vicioso de dívidas, afundando-se cada vez mais. E o primeiro deles, pagar o mínimo. Quando a gente paga o mínimo do cartão, do cheque especial, daquela parcela, daquela prestação, a gente não está liquidando a dívida. A gente está apenas pegando um empréstimo com juros muito maior. Hoje a gente vê cartões de crédito com 20, 30% de juros mensais. Uma taxa anual absurda. E quando a gente começa a cair naquele ciclo de pagar o mínimo, pagar o mínimo, pagar o mínimo, vira uma bola de neve. E não existe investir com dívidas. Porque se o seu cartão está te cobrando 15% de juros ao mês e o seu rendimento dando 1%, você tem uma dívida de 14% de juros que você não está nem vendo. Achando que por parcelar as suas dívidas para começar a investir, você virou um investidor. Mas na verdade você está alugando uma dívida por um prazo muito maior. Não faz sentido querer investir sem antes tapar essa sangria. O segundo erro, ou na verdade não, aqui não é um erro, aqui é uma falta de prioridade. Muita gente acha que para pagar as dívidas a gente deve buscar aquela com uma maior parcela, quando na verdade não. Nós devemos mapear aquilo que tem o maior juros anual. Você esquece o valor da parcela e foca na taxa de juros. Foque em pagar as contas com a maior taxa de juros primeiro, porque é ela que vai fazer com que você demore muito mais a sair desse efeito bola de neve. Então, quando a gente mapeia as nossas dívidas, nós vemos as parcelas e esquecemos dos juros. Esquecemos dos juros anuais e simplesmente buscamos o valor da parcela. E aí, cara, eu quero trazer para vocês o seguinte: mapeamos, olhamos os juros. E agora? Bom, agora a gente tem duas saídas. Primeiro, buscar um acordo para essas dívidas, para parar de gerar juros sobre juros. E o segundo é buscar um empréstimo, um consignado, com uma taxa de juros muito menor para acabar com essas dívidas. E aqui eu quero falar que eu não estou incentivando ninguém a pegar empréstimo, mas pode ser uma decisão muito inteligente você pegar um empréstimo com uma taxa de juros a 2% ao mês do que pagar um cartão de crédito de 15%. Então, eu não estou incentivando ninguém a fazer empréstimos, mas eu estou dizendo que muitas das vezes pode ser uma saída inteligente. Mas aí você pegou esse empréstimo e agora pagou. Agora vem outro ponto, um outro erro, que seria o nosso terceiro erro do vídeo, que é o descontrole emocional. Sair das dívidas não é só pagar aquilo que você tem hoje, é parar de fazer novas dívidas. E muitas das vezes o emocional pesa.
Por quê? Porque é ele que vai te manter nesse ciclo de dívidas. Você pensa, trabalhei tanto, poxa, eu mereço um japonês, mereço sair hoje, eu mereço. Só que esse eu mereço é o que vai te afundar novamente. Então, controle seu emocional e pense bem antes de assumir uma nova dívida ou fazer uma nova dívida. Você achando que tendo um momento de lazer ou tendo algo prazeroso, fazendo algo prazeroso, você está utilizando de uma válvula de escape, mas aquele escape momentâneo pode te custar meses atolado em dívidas. Então, para quem ganha pouco, é necessário sim abrir mão de muitas coisas para sair das dívidas. Para quem está em dívidas, é necessário sim abrir mão de muitas coisas para focar em sair dessas dívidas. E o quarto erro é você... Vamos lá de novo. E o quarto erro é você não olhar para sua dívida. Lembra que eu disse sobre olhar a taxa de juros? Hoje a taxa Selic está em torno de 15%. Isso você investindo ali vai te dar um retorno com base no Tesouro Selic, vai te dar um retorno nessa faixa de juros. Então, se você tem uma dívida que possui uma taxa de juros menor que a Selic hoje, é melhor você deixar seu dinheiro na Selic e com esse dinheiro você ir abatendo aquelas prestações. Ou até mesmo ir no sentido de amortizando e eliminando os juros futuros. Então, entre investir e pagar as dívidas, tudo depende da sua taxa de juros. Se a sua taxa de juros da sua dívida atual está maior que a Selic, pague a sua dívida. Se ela é menor que a taxa Selic, invista em algo mais rentável e cubra aquela dívida, pois existem dívidas boas, por exemplo, o financiamento de um imóvel. Se não for uma dívida boa, se ela não tiver com uma taxa de juros menor, aí o nosso foco é pagar as dívidas. Mas eu quero fazer de novo aqui o papel de diabo, como eu fiz no vídeo passado, e falar que não foque todo o seu capital para pagar de dívida, para pagar as suas dívidas. Por que não, se o objetivo é sair das dívidas? No vídeo passado eu falei sobre criar reserva de emergência. E se você usa todo o seu dinheiro para pagar as dívidas e fica sem R$1 no bolso, um imprevisto acontece, você volta para a dívida de novo. Então, ao mesmo tempo que você está focado em liquidar as suas dívidas, destine um pequeno valor para a sua reserva, porque é ela que vai te dar a segurança de não voltar a cometer os mesmos erros de pagar cartão de crédito, pegar cheque especial para cobrir eventualidades na sua vida. Sair das dívidas não é uma matemática complexa, não é uma matemática difícil, algo impossível de se conseguir, mas é o único caminho para quem quer alcançar a liberdade financeira, que se trata de comportamento, foco e constância. É chato, de fato é muito chato. Eu já estive na posição de ter que me privar de certas coisas porque tinha dívidas a pagar. E o meu foco era pagar essas dívidas. Eu já estive nessa posição. É um caminho árduo. Você olhar para determinadas coisas e ter a vontade de querer e não poder, porque você tem um balde furado que precisa ser tapado. Então, é chato, de fato. Concordo com vocês. Mas é o único caminho para uma liberdade financeira. E agora que você sabe qual é o caminho para sair das dívidas, eu quero te convidar a continuar assistindo a nossa série Mudando de Vida, pois no próximo vídeo eu vou falar sobre dívidas boas e dívidas ruins, como gerenciá-las. Isso faz sentido para você? Está fazendo sentido para você? Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.